as forças políticas, assim, aparentemente mudaram de mãos, né? Essa vai ser uma eleição, a eleição do ano que vem, em que as cartas não vão ser mais lançadas, por exemplo, pelo Tasso Gereissati, as cartas estão nas mãos do Cid Gomes, especialmente, com uma ampla aliança em torno dele, sem uma posição clara, né? Como é que o senhor se enquadra nisso, nessa situação toda? Olha, na verdade eu deixei um cargo público, mas não deixei a política. Continuo político, até porque eu acho que não há ex-políticos. Você pode, eventualmente, até deixar a militância política, partidária, mas dificilmente você deixa de ser um político. Mesmo quando você tem desilusões, ou quando está com um certo ceticismo em relação à política, mas o verdadeiro político não se entrega, né? Bom, pois bem, então eu vejo assim com muita tristeza esse quadro aqui. Por quê? Porque eu acho que a democracia sem a voz da oposição, ela está incompleta. E aqui no Ceará o que existe claramente é uma manobra, um movimento no sentido de suprimir qualquer voz discordante, né? Fechar todos os becos, as opções partidárias, um processo de cooptação que é muito danoso, inclusive ao Estado, porque isso tem um custo gerencial e tem um custo financeiro. Quem tem experiência na vida pública sabe disso. Então, isso é uma coisa muito ruim para o Ceará. Financeiro em que sentido? Tem que estar mantendo sempre repasses para garantir... Repasses e facilidades para poder ter uma base tão ampla como essa, né? Mas isso inclui corrupção? Não, vamos dizer assim, eu não vou afirmar isso. Mas eu tenho a compreensão de que isso implica necessariamente primeiro, um custo gerencial. A política infiltrou-se aqui no Ceará, na polícia, na fazenda, quer dizer, setores que estiveram desde o governo Vigílio Távora. Você fala assim, a política, no caso... A politicagem. É a politicagem. Começar a atender, tira delegado, bota delegado, tira soldado, bota soldado, tira não sei o que, faz isso, faz aquilo. Então, que foram órgãos, vamos dizer assim, tiveram isentos. E há, no meu modo de ver, você sabe que hoje, politicamente, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma ligação com o senador Tasso. Mas há um retrocesso claro, gerencial no Estado, em relação ao patrimonialismo, em relação a essas concessões, né? Quer dizer, o Estado está perdendo em política, com P maiúsculo, e está ganhando em politicagem. Então eu considero que isso é uma coisa... Não importa você dizer que o Estado está numa boa condição, em grande parte é resultado do meu esforço, do meu trabalho, que entreguei ao Estado, com, em alguns casos de empréstimos internacionais, que não tive tempo de gastar um centavo, estavam intactos. E recuperei a capacidade de endividamento do Estado, a credibilidade internacional, etc. E estavam, de alguma forma, comprometidas em função de obrigações contraídas anteriormente. Bom, então eu acho que eu vejo assim, eu vejo isso um cenário muito... sim, então nessa situação, poderá até fazer obras, grandes obras, mas em termos de evolução política e gerencial, eu não tenho dúvida nenhuma que há um retrocesso claro. O senhor foi para a oposição, né? Perdendo, o senhor acabou... Era o meu lugar. Mas parece uma oposição muito solitária. Nem o seu partido, assim, pessoas do seu partido parecem integrar esse coro de oposição. No caso, o Adail ainda de vez em quando sai alguma coisa, mas está muito mais calmo, né? Depois da derrota eleitoral agora na prefeitura. Bom, é tal coisa. Eu cheguei numa idade, ou numa altura da minha vida, para não falar de idade, com a experiência que eu já acumulei, com tudo que eu já passei, eu não cobro nada de ninguém e também não quero ser cobrado.
sou solidário com meus companheiros de partido, não há unanimidade de pensamento, nós temos que respeitar no sistema partidário vigente aqui no Brasil e na tradição que nós temos nessa matéria. Não estou dizendo que a tradição é boa, mas é uma tradição. Nós temos que respeitar a opinião das pessoas. No momento próprio, o partido vai tomar uma decisão, vai se posicionar, né, em função do... Eu acho o seguinte, que uma coalizão tão ampla de forças como está aí, que está querendo se montar aqui, quase uma história de partido único. Eu tenho usado uma imagem que é do futebol, nós estamos agora aí, vamos ser uma das subsedes da Copa do Mundo. O que está querendo é ganhar a eleição para o WO. Eliminar qualquer hipótese de competição, o que é um atentado grave contra a democracia, a liberdade, é excluir o povo da decisão. É o que está se querendo fazer aqui, né? Através de processos variados, de intimidação, de cooptação, de tudo isso. Então, eu espero que o Ceará, que tem uma tradição libertária, tem uma tradição, vamos dizer assim, de irresignação, se levante para organizar um sistema de forças que possa competir, pelo menos dar alternativa ao eleitorado. Você veja que apesar de tudo isso, desse amplo esquema de força, de apoio, tudo, né, de quase de hegemonia política aqui, o que a gente está vendo? As pesquisas que têm sido publicadas, o eleitor tem 34%. Eu acho que é em torno disso, né? Como um candidato é muito baixo. Apesar de não ter quase, de a oposição ser liliputiana, minúscula, né? E quase sem meio de comunicação, de extravasar a sua opinião. O que explica que todo mundo quer estar no palco do Cid não é nem a popularidade dele, são outras questões. São outras questões e quase que uma espécie de... Como se não houvesse vida política fora do palácio do governo, se não fosse possível haver. Então, e aí nós temos a raiz disso aí, de certa maneira, está calcada numa conduta que é do clã, que já desenvolveu um sistema parecido desse Sobral, né? Eliminou praticamente, por várias manobras, várias estratégias, a oposição, e que agora está querendo repetir isso em termos de Estado. Mas isso em Sobral, mesmo na época do senhor, era visto como uma coisa positiva, né? Que estava conseguindo fazer grandes coisas aí em Sobral. Veja bem, nós temos que distinguir Ele era um aliado, né? Uma coisa da outra. Né? Eu até estou dizendo que acho que o governo, com as condições que herdou o Estado, recebeu, vamos falar em herdou, recebeu o Estado, com aliança muito próxima com o presidente Lula. Né? A situação do país, de uma maneira geral, que cresceu nesses últimos anos muito. Eu, por exemplo, enfrentei um ano que foi uma pedreira absoluta, que foi o ano de 2000 a eleição foi em 2002, né? Exato. O ano de 2003, você deve se lembrar, acho que o crescimento foi ou negativo, o senhor foi próximo de zero. O ano de 2004 melhorou um pouco, mas também foi um ano muito difícil. E então, é diferente da situação agora que o país vinha embalado no crescimento, né? Bom, então o que a gente estava falando? Então tem uma origem assim, numa conduta já, num certo padrão de atuação política, ficou claro lá em Sobral, e tem uma outra raiz, uma outra origem, uma outra vertente, que é o problema que houve na eleição, na comportamento, vamos chamar assim, do senador Teixeira Savas. Ele terminou sendo um aliado deles e agora está refém. Por que eu digo isso? Porque ele já manifestou que a intenção dele é a reeleição para o Senado, né? E tem membros do PSDB no governo, a bancada do PSDB apoia, e a